Olá a todos os companheiros do Centro Espírita Fraternidade, sejam todos bem-vindos. A todos vocês que estão aí nos assistindo em casa nesse momento tão especial, onde nós estamos aqui mais uma vez em busca de algumas reflexões, de adentrar nos assuntos que a doutrina espírita nos permite abordar, como uma forma de entendermos a nossa situação, como quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, todos esses tipos de questionamentos que nós conseguimos encontrar dentro das ideias da doutrina espírita como uma fonte mesmo esclarecedora, capaz acima de tudo de nos consolar. E por que ela nos consola? Justamente por nos dar esse tipo de compreensão. Literalmente o Consolador que Jesus permite que venha à Terra para que nos dias de hoje, e quando eu falo em dias de hoje, nós estamos nos referindo à época mesmo em que nós estamos vivendo, não necessariamente apenas neste ano, nestes últimos anos, mas conforme o Espiritismo nos apresenta, a esta nossa era, uma era de transição, uma era de mudanças, onde nós estamos deixando para trás velhas compreensões, velhos entendimentos. Quando nós olhamos, por exemplo, lá no livro A Gênese, Kardec vai colocar ali textos, comunicações espirituais de espíritos falando justamente sobre esse processo de transição. Então, o que eles vão nos dizer lá? Eles nos trazem a respeito dessas transformações, dessas mudanças que já vêm acontecendo há alguns bons anos, mas que em determinado momento nós vamos perceber que há uma intensificação desses processos, com o objetivo de incentivar e alavancar o desenvolvimento moral humano. Então é em cima disso, meus amigos, que nós vamos colocar aqui alguns pontos, sem nenhuma pretensão, mas o nosso objetivo é, todos nós, aprendizes que somos, aprendermos juntos, Não no sentido de que há um professor que ensina, mas no sentido de que nós estamos buscando e nós estamos compartilhando esse tipo de conhecimento. Tá bem? Bom, para começar a nossa reflexão, eu quero trazer aqui para a gente um trechinho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, intitulado Meu Reino não é deste mundo. Lembrando aqui que o nosso tema hoje é sobre fé e caridade. Mas para que a gente compreenda a fé e a caridade no sentido espírita do termo, eu vou trazer aqui, vou buscar, na verdade, algumas reflexões para que a gente possa construir o raciocínio, tá bem? Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. E o interessante desse capítulo, vejam bem, o segundo capítulo da obra, Kardec intitula ele Meu Reino não é deste mundo. Referência às palavras do próprio Jesus Cristo, contidas no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, onde Jesus, diante de Pilatos, naquele momento ali já de sua condenação, prestes a ser crucificado, quando Pilatos interroga se Jesus é rei, Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. E vejam só que reflexão interessante, porque Kardec justifica a colocação deste assunto no início da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque segundo ele, pessoal, toda a moral de Jesus, ela está fundada em cima da ideia da vida futura. Interessante,
Segundo Allan Kardec, conforme ele coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou ler um trechinho para a gente, esse dogma, esta ideia da vida futura, pode ser considerada como o pivô do ensinamento do Cristo. Por isso é colocado como um dos primeiros capítulos encabeçando esta obra, pois deve ser alvo de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Neste capítulo, Kardec vai trabalhar a ideia de que, se nós não considerarmos a vida futura, né? E o que é a vida futura? A vida futura é a vida após o desencarne do corpo físico. É a vida dos espíritos, né? Como toda a ideia que a doutrina espírita traz para a gente, como sendo a nossa existência verdadeira. Trazendo a ideia de que a nossa passagem aqui na Terra é temporária, né? Nós temos aqui nossos objetivos, mas que nós não devemos colocar todas as nossas esperanças aqui, nesse círculo estreito da nossa vida material, do nosso contexto social. Então, conforme ele bem coloca aqui, se nós não fazemos, quando o ser humano, aliás, faz uma pouca ideia do que seja a vida futura, ou até mesmo quando nós duvidamos do que seja, ou até mesmo de que ela exista, os ensinamentos de Jesus se tornam pueris, ou seja, perdem seu sentido, tornam-se vagos, ficam superficiais. As suas promessas ficam pobres, né? Então, por isso que, diante da vacilação, diante da falta de fé no futuro, da vida futura, da vida verdadeira do Espírito, às vezes as ideias de Jesus são mal interpretadas para nós, quando nós acreditamos que tudo que existe é aqui e agora, na nossa existência terrena. Um outro ponto interessante também, para nós ficarmos atentos, é dentro desse próprio capítulo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, quando Kardec nos traz um item chamado o ponto de vista. E é também através de uma comunicação, né, que Kardec escolhe com os seus critérios para trazer para dentro da sua obra, que diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma simples passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que nós, homens, vamos receber com paciência, pois sabemos que são de curta duração e que devem ser seguidas por um estado mais feliz. E dá continuidade. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, é como uma criança que não vê nada além de seus brinquedos. Fixando o seu ponto de vista pela vida terrestre, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O que ele está querendo dizer aqui então, né? Como nós podemos fazer a nossa leitura a respeito desse tema? Interessante a comparação que ele faz ao trazer que o ser humano, quando pensa e acredita, coloca suas esperanças aqui na Terra, é semelhante a uma criança que só vê seus brinquedos, né? Essa ideia nos traz a representação de que
no universo infantil, a criança trata seus brinquedos como uma coisa importantíssima, como nós já sabemos. Mas aquele adulto que já experienciou outros momentos, ele consegue enxergar a vida de uma forma diferente, mais madura, mais sensata, mais equilibrada. Então, quando nós estamos nos atendo a esse círculo estreito, e aí a diferença, né? Quando a gente falou lá no começo a respeito desse consolo, que a doutrina espírita nos consola, porque nos abre os olhos, nos permite, conforme Kardec está colocando aqui, mudar o ponto de vista. Então, expande o meu horizonte a partir do momento que eu consigo enxergar além, né, das minhas dificuldades, dos meus problemas. Porque quando nós vamos entender o porquê que o espírito deve encarnar, nós sabemos, né, que, conforme nos lembra o Livro dos Espíritos, que o contato com a matéria é necessário para que nós sejamos incentivados a trabalhar, a buscar, né? Um exemplo que a gente sempre cita, por exemplo, é a fome. Se o homem não tivesse a fome, ele não seria impelido a buscar o trabalho, a desenvolver a sua criatividade. Então, meus amigos, quando nós estamos apenas considerando, esquecendo esse ponto capital, vamos dizer assim, essa base que é a nossa vida verdadeira, desfalecem as nossas esperanças, justamente por nos fixarmos no nosso estreito limite da vida terrestre. Por isso que Jesus dizia que o seu reino não era deste mundo. Portanto, todos nós, quando buscarmos a felicidade plena nas coisas aqui da terra, nos momentos presentes, nós estaremos, por consequência, nos decepcionando, por não podermos encontrá-la, né? E o que seria então esse reino que Jesus o coloca? Nós, espíritas, conforme o Espiritismo nos ensina a pensar, não entendemos o reino de Deus como sendo um lugar fixo, determinado no espaço, mas compreendemos que o reino de Deus é uma construção íntima de cada um de nós e que a nossa ânsia de paz, de bem-estar, ela é construída aos poucos a partir, por exemplo, dos nossos sacrifícios. E é aí que a gente entra mais precisamente no tema no qual nós propomos trazer a reflexão, que é a fé e a caridade. Quando nós estamos falando, portanto, a respeito de reino de Deus, é indissociável do estado de felicidade, né? E quem de nós não procura felicidade? Quem de nós não procura a paz íntima, o encontro conosco mesmo? Então, quando Jesus nos descreve a respeito desse reino, é justamente desse estado interior de que nós estamos falando, né? Então, diante disso, surge uma pergunta muito natural. Será, então, que nós não podemos ser felizes aqui na Terra? Será que nós podemos encontrar felicidade aqui na Terra, né? Essa é a pergunta que nós fazemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item A Fé e a Caridade, que nós nos propomos a trazer aqui hoje, um espírito que se denomina Espírito Protetor, ele deixa uma mensagem que fala assim: a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Vou até repetir. A caridade sem a fé não basta para manter entre os homens
uma ordem social capaz de torná-los felizes. Vejam bem, é necessário, né? E aí ele vai descrever isso ao longo do texto, a gente vai conversar sobre isso, que a única forma de sermos felizes é buscarmos a fé aliada à caridade. Ele diz ainda a respeito da felicidade: podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião, mas a caridade austera só é exercida através da abnegação e do sacrifício constante de todo o interesse egoísta. É em vão que o homem, ávido de prazeres, quer se iludir sobre a destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Sempre quando eu estou lendo a respeito desse tema, ou então às vezes quando eu começo a pensar sobre o que eu estou recebendo na minha vida, e é lógico, gente, aqui não há nenhuma reflexão mágica, né? A gente não está falando de nada místico, mas sim de uma lei universal. Eu me lembro da oração de São Francisco de Assis. E eu fico pensando na sabedoria que contém aquela oração que às vezes a gente pronuncia sem meditar no seu sentido mais profundo, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E assim ele continua, até que ele chega na parte em que ele fala: pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados. E aí eu começo a refletir nesse princípio. No princípio de que é dando que nós vamos receber, né? Porque o Espírito nos chama a atenção aqui, que nós nos equivocamos quando nós, nesse mundo, nos atentamos apenas à nossa felicidade. É como que um caminho contrário à conquista da felicidade. O Espiritismo, companheiros, vai nos abrir o horizonte para nos dizer o seguinte: só seremos felizes como indivíduos e como sociedade a partir do momento em que nós nos preocuparmos desinteressadamente da felicidade do outro. É o princípio que nos ensina a tirar o olho apenas das nossas necessidades e aprender a olhar também as necessidades das outras pessoas. Né? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né? Já que nós estamos falando de caridade, já que a doutrina espírita está apontando, né, para a gente o lema de que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora da caridade não há felicidade, fora da caridade não há bem-estar espiritual, moral e físico. Kardec pergunta então aos espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. É uma questão muito conhecida, a gente está sempre falando dela no meio espírita, mas que sempre vale lembrar. Porque por mais que nós tenhamos decorado as palavras, cada vez que a gente lê, a gente dá permissão para que o nosso coração trabalhe esse entendimento e essa compreensão. E aí aquela famosa resposta, né, que os Espíritos nos trazem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias,
perdão das ofensas. Né? 3 princípios, então, onde nós vamos resumir a palavra caridade, porque Kardec nos atenta a isso o tempo todo, né? Uma palavra tem vários significados, né? Então eu posso falar caridade segundo conforme o mundo a entende, mas aqui nós estamos falando caridade conforme Jesus a entende, né? Porque senão para mim caridade vai ser o quê? Dar esmola, né? Então se eu tenho uma roupa suja, velha, rasgada, que eu não preciso mais, eu vou e entrego para alguém. Tudo bem, mas qual que é o meu mérito nessa ação? Né? Será que se eu estivesse na posição da pessoa eu gostaria de estar recebendo isso? Apenas uma reflexão para que a gente possa trabalhar o assunto. Mas conforme entende Jesus, a caridade transcende aspectos materiais, aspectos da moeda humana. E ele vai para a benevolência para com todos. E benevolência, né, nós vamos entender como, por exemplo, o ato simples de dar um bom dia, de dar uma boa noite, de saber ouvir aqueles que estão ao nosso lado. Pode sim constituir, né, na ajuda material, do pão para aquele que tem fome, do agasalho daquele que tem frio, certamente. Mas nós podemos também, e somos convidados a transcender sobre isso. Né? Será que trabalhando a paciência, será que trabalhando a indulgência, como seria a sociedade atual? Né? Então, já que falamos de indulgência, o que é indulgência? A indulgência para com as imperfeições alheias. Olha só que interessante. Seria muita ilusão considerar que nós ou as outras pessoas serão perfeitas. Então, meus amigos, todos nós temos nossas imperfeições que nós estamos trabalhando, né? Não é porque nós vamos conhecer o Espiritismo que nós vamos nos tornar anjos. Não. A doutrina nos aponta um caminho. Ela aponta a direção. A caminhada é por nossa parte, né? Então, da mesma forma que se eu tenho algumas aulas de... Não é porque eu tenho algumas aulas de física na escola que eu me torno um físico, né? Não é porque eu conheço alguns princípios da matemática que eu me torno um matemático. Então, da mesma coisa do lado moral, né? Quando eu tenho acesso a algumas ideias, nem por isso eu já sou essas ideias, mas certamente elas são um direcionamento para que a gente possa trabalhar no nosso mundo íntimo. Então, a indulgência para com as imperfeições alheias é saber que o nosso companheiro, nossa companheira, nosso irmão, nosso familiar, companheiro de trabalho, ele vai ter as suas imperfeições. E que não vai caber a mim condená-lo por causa disso. Né? Fulano é ruim porque ele tem aquela imperfeição. Ora, mas certamente ele também tem qualidades. Né? E a gente precisa de saber distinguir o que é o pecado e o que é o pecador, né? Vamos dizer assim, na linguagem tradicional. Ou seja, o erro não é aquele que está cometendo o erro. A gente dissocia isso, né? Nós não somos nossos erros. Nós estamos aprendendo e certamente vamos corrigir. E quando eu consigo reconhecer em mim as minhas mazelas, eu vou ter mais facilidade de compreender a mazela do outro. Ainda que eu não concorde, mas eu vou saber pelo menos não condená-lo, não crucificá-lo por causa disso. E aí a gente entra no terceiro aspecto da caridade, que é o perdão das ofensas. Né? E a gente, na própria oração do Pai Nosso, nós exercitamos isso, né? E aí a gente percebe como que Jesus foi sábio quando ele passou para todos nós a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso são palavras que nós repetimos com o intuito de nos educar. Então a gente fala assim:
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O que significa isso? Né? Nós estamos pedindo perdão a Deus na mesma proporção em que nós exercitamos o perdão para aqueles que nos ofendem. É interessante, né? E aí a gente percebe que o autoconhecimento, como nos diz o André Luiz, traz a humildade. Por quê? Porque quando eu me reconheço profundamente, não como pessoa, mas como espírito imortal, e quando eu começo a observar minhas tendências, torna-se mais fácil, meus amigos, de pelo menos não condenar as pessoas pelos seus erros. Diariamente, quando eu vejo a dificuldade que eu tenho de vencer as minhas más inclinações, eu compreendo que o outro também está passando apuros para vencer as dele. Então a gente volta a olhar sobre nós mesmos e aí a gente compreende que a nossa felicidade depende de nós, da nossa conduta, da nossa postura, porque ainda que o outro me prejudique, se eu sou dotado de fé no futuro, compreendendo que tudo o que acontece tem uma razão de ser, que existe um Deus que é infinitamente sábio e justo, eu vou compreender que aquilo que me vem, que aquilo que me acontece, só aconteceu porque é para o meu bem. Então eu vou quebrar aquela ideia de que o outro tem a permissão perante a lei divina de prejudicar, de me prejudicar, né? Ninguém prejudica ninguém. É um ponto a se atentar. Porque se eu admito que uma outra pessoa pode me prejudicar, eu estou admitindo que a minha vida está fora do meu controle. E seria uma injustiça da parte divina colocar a direção da nossa vida em outros seres que estão aprendendo, também como eu. Então, quando alguém pratica algum ato contra mim, se eu sou dotado de fé, né, de toda essa fé que nós temos falado, e também de caridade, e olha como que elas não se dissociam, né? E por isso que o Espírito falou que a verdadeira fé, aliás, a verdadeira caridade, ela só acontece com a fé. Veja bem, meus amigos, a verdadeira benevolência, a verdadeira indulgência para com as imperfeições alheias e o verdadeiro perdão, ele só acontece quando eu tenho fé. Que tipo de fé? A fé que o Espiritismo nos ensina, a fé raciocinada, a fé que compreende. Não é a fé que acredita apenas por acreditar, mas é a fé que acredita porque conhece. É a fé que acredita porque sabe. É diferente. Quando eu conheço a destinação espiritual de cada um de nós, né, vindo de um passado de muitos equívocos, e caminhando, aprendendo aos poucos, em direção ao futuro de mais acerto, de mais equilíbrio, eu compreendo que eu estou no local certo, entre as pessoas certas, no país correto, onde eu preciso de estar. Porque tudo se encadeia, né? Deus não é um administrador louco ou cego, muito pelo contrário, né? A criança na escola, quando ela é submetida às provas, por exemplo, que ela precisa fazer, ou ao seu estudo, muitas vezes ela entra numa ideia, numa situação de rebeldia, porque naquele seu estado mental, aquilo para ela não é gostoso. Ela está ainda voltada ao quê? Aos seus brinquedos, né? Mas quando nós nos tornamos adultos, quando nós lançamos o olhar acima daquela condição infantil, nós compreendemos a necessidade da escola, a necessidade do trabalhinho que a gente vai fazer, né? Então, da mesma forma na vida espiritual, quando nós alçamos o nosso ponto de vista para a beleza que a doutrina espírita nos descortina,
nós podemos compreender mais profundamente de que as dificuldades que nos aparecem, elas só nos apareceram porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele sabe que elas são capazes de trazer algum benefício para a nossa alma, para o nosso espírito imortal. Quando eu compreendo a transição do corpo físico, quando eu compreendo que 80, 70 anos, 60, ou alguns que vão mais cedo, aos 40, aos 20, quando eu compreendo que esse tempo é limitadíssimo e é apenas uma etapa de uma vida que se desdobra e continua, eu compreendo melhor a situação em que eu me encontro. Se abre diante de mim a porta da compreensão, da paciência, da fé e da caridade para aqueles que estão ao meu redor. Então, para a gente caminhar para o fechamento das nossas ideias, eu quero trazer aqui mais um trechinho que a gente já pontuou, né? Lá no item 13 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz a respeito da fé e a caridade, apontando que a única forma de alcançarmos o reino divino que nós tanto procuramos, a única forma de trazer a ordem social e moral é através do cumprimento da lei de caridade. Caridade que transcende da esmola, mas a caridade que aborda a boa convivência entre aqueles que estão ao meu redor, a caridade que envolve a benevolência, sair de mim para poder auxiliar, abrir mão de alguma coisa minha, né? Aí às vezes logo a gente pensa, mas eu ando tão sem tempo. Mas aí a gente volta, eu me lembro sempre, né, da oração de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Será que hoje nós estamos tão sem tempo porque nós estamos, conforme que o Espírito colocou, ávidos, cegos, buscando a felicidade apenas para nós? Como que eu estou gastando meu tempo? Será que eu estou dando do meu tempo? É dando que se recebe, né? Indulgência também virá de uma forma muito natural quando nós começarmos a realizar esse trabalho de entendimento. Quando eu olho para mim e compreendo as minhas dificuldades, eu compreendo que o outro, por também ser filho de Deus, certamente está passando por dificuldades e eu vou saber ser indulgente. E quando eu souber, por consequência de tudo isso também, exercitar o perdão, eu vou estar construindo a fortaleza do reino divino dentro do meu coração. E é exemplo de Jesus, né, no alto da cruz, naquele seu momento, talvez, né, de dor, onde ele fala assim: Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já havia compreendido e carregava dentro dele o reino de Deus, que não era abalado por pregos, nem por cruz, nem pela coroa de espinhos. A sua grandeza transbordava, e é por isso que ele sabia perdoar, porque ele já havia construído a fortaleza da paz dentro de si. E essa paz era impossível de que nós, homens ignorantes, tirássemos dele, porque ela estava bem fundada no conhecimento e na prática das leis divinas, né? Então, quando nós alinhamos nosso entendimento, nossas ações com a lei divina, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, nós estamos construindo uma base firme para a verdadeira felicidade, que, conforme nos diz
os espíritos, né? Porque se vocês forem lá no Livro dos Espíritos, na quarta parte, capítulo 1, questão 920, Kardec só aborda a respeito de felicidade. Então, perguntando a respeito, né, de felicidade, ele pergunta assim para os espíritos, na questão 922 agora. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, né? Ele está afirmando. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Nós falamos então a respeito de felicidade, né? Essa ideia que está intimamente associada ao conceito de reino de Deus. Falamos que Jesus disse que seu reino ainda não é deste mundo, então Kardec está perguntando, ok, eu até entendi isso, mas será possível existir algum critério de felicidade geral para os homens aqui na Terra? O que os espíritos vão responder? Que sim, que para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, meus amigos, saibamos associar essas ideias de consciência tranquila através da prática da caridade, através da prática do bem, conforme nos ensina a doutrina dos Espíritos, conciliando com a fé no futuro, né? Na certeza de que, seja o que for que nós estivermos passando, e é natural que nós passemos nesse instante, porque para toda reforma é preciso demolir aquilo que já está velho, que já não nos serve. Então existem padrões sociais que precisam ser desmontados, né? Existem ideias que já não cabem mais com a ideia de imortalidade da alma, de espíritos imortais que nós somos, em busca de conhecimento e perfeição. Para se fazer uma faxina na casa é preciso tirar os móveis do lugar, né? Então, às vezes acontece em nosso coração, e como a sociedade é um reflexo do coração individual de cada um, nós encontramos também por toda parte essa nova era que se desponta, essa nova geração que chega, e esse trabalho que nós somos convidados a fazer dentro de nós, né? Então estejamos muito conscientes dos apontamentos que a doutrina dos Espíritos nos traz e dos valores de fé e caridade que ela nos aponta para essa conquista da felicidade que nós tanto desejamos. Então eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse momento. A cada um que está em casa nos ouvindo, ou que esteja voltando do trabalho, que esteja no seu momento de atividade, nós pedimos que Jesus esteja conosco, nos abençoando e nos dando entendimento, para que a gente possa dar continuidade nesse processo de caminhada, de exercício, de treino e de aprendizado. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado.